Olá, senhores. Continuando o bloco passado, então, nós iniciamos as características das agências reguladoras. E a primeira delas, a ausência de subordinação hierárquica. Vimos que essa é uma característica formal porque está prevista na lei. Entretanto, no plano material, ela não se verifica, considerando que não é só a agência reguladora que não se subordina hierarquicamente à administração direta. Nós vimos que autarquias chamadas de comuns também não sofrem esse tipo de controle, ou seja, a subordinação hierárquica não é uma característica de nenhuma autarquia, seja ela agência reguladora ou não. Deixei no final do bloco passado uma pergunta acerca do recurso hierárquico impróprio. Cabe recurso hierárquico impróprio em face de decisão de agência reguladora? Para responder essa pergunta, primeiramente tem que saber e lembrar o que é o recurso hierárquico impróprio. Então, o recurso hierárquico impróprio é uma espécie autônoma para impugnação de decisões administrativas quando entre o recorrente e o recorrido não existe subordinação. Ora, vamos pensar no seguinte: a União vai descentralizar a função administrativa criando uma autarquia, a UFRJ. O UFRJ é uma fundação autárquica vinculada à União, vinculada ao Ministério da Educação. O reitor da UFRJ, que é a autoridade superior dentro daquela organização, dentro daquela entidade, pratica um ato administrativo, que vai atingir um aluno da universidade. O aluno da universidade quer recorrer em face daquele ato administrativo. Ele pode ajuizar um recurso hierárquico impróprio. Esse recurso hierárquico, ele vai ser examinado. Então, primeiramente, esse recurso hierárquico não é o recurso hierárquico próprio. Por isso é chamado de recurso hierárquico impróprio. Então, a forma de impugnação das decisões do reitor não é através de recurso hierárquico próprio. Por que o próprio não cabe? Porque o recurso hierárquico próprio, como o nome diz, tem que surgir no bojo de uma relação jurídica marcada pela subordinação. E nós sabemos, já disse isso em blocos anteriores, que a UFRJ, por ser autarquia, não é subordinada à administração direta. Logo, não é cabível o recurso hierárquico próprio. E aí a pergunta é, caberia o recurso hierárquico impróprio? Então, o recurso hierárquico impróprio é uma espécie autônoma de recurso administrativo para impugnar decisões administrativas quando ela advenha de uma entidade das mais elevadas autoridades da administração pública indireta. Quando as mais elevadas autoridades da administração indireta, um reitor de uma universidade, um presidente, por exemplo, de uma autarquia comum, de uma fundação pública, de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública, praticam atos administrativos, esses atos administrativos podem ser recorridos, mas pela via do recurso hierárquico impróprio. Por que não é o próprio? Porque no próprio tem que haver relação de subordinação. Eu já disse desde o bloco passado que não cabe relação de subordinação entre a administração direta e a administração indireta. Então a via seria o recurso hierárquico impróprio. Agora a pergunta é, se tratar de agência reguladora, caberia recurso hierárquico impróprio? E aí prevalece o entendimento da doutrina que não caberia recurso hierárquico impróprio. E aí a decisão da agência reguladora só poderia ser revisitada por meio de uma ação judicial com esse fim. Então o único recurso às decisões administrativas das agências reguladoras em última instância, dentro da agência, só poderiam ser atacadas por via de recurso judicial, ações judiciais. E aí sim, o judiciário poderia revisitar pelo princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Agora, no campo do recurso hierárquico impróprio, não caberia. E um outro argumento que a doutrina usa é o recurso hierárquico impróprio só caberia se houvesse previsão legal. E as leis que prevejam o que prevêem a agência reguladora não trazem hipótese de recurso hierárquico impróprio. Andrei, a Lei de Processo Administrativo Federal, a 9784 de 99, ela traz a figura do recurso hierárquico impróprio? Também não. Até a data de hoje, não. Existe alguma lei estadual ou municipal que traga recurso hierárquico impróprio? Eu separei aqui para os senhores, esta lei, a Lei 5.427 de 2009, que eu falei no bloco passado, que é a Lei sobre Processo Administrativo no estado do Rio de Janeiro. Então, se amanhã ou depois você fizer um concurso para delegado do Rio, essa lei aqui é fundamental. Não quero fazer delegado do Rio, André, quero fazer delegado de outros estados, delegado federal. Aí não é essa lei. O processo administrativo vai ser regido no plano federal pela Lei 9784 de 99. Mas a lei do Rio, que eu vou usar aqui como exemplo, ela traz no artigo 66 dessa lei aqui, 5.427 de 2009, o recurso hierárquico impróprio. Olha como é que ele diz. Das decisões finais produzidas no âmbito da administração indireta, ou seja, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Caberá recurso administrativo por motivo de ilegalidade, ou seja, senhores, não cabe por motivo de mérito.
Por isso que a lei falou por motivo de legalidade. Porque para caber análise de mérito em sede de recurso hierárquico impróprio, tem que haver relação de subordinação. E nós vimos que entre administração direta e indireta não há relação de subordinação. Então o recurso hierárquico impróprio, o objeto dele, ele só pode examinar o mérito, ou melhor, desculpe, só a legalidade das decisões, ele não pode examinar o mérito. Então, por motivo de legalidade, nas mesmas condições estabelecidas nesse capítulo, pelo titular da Secretaria de Estado, a qual as entidades da administração indireta se vinculem. Então, eu disse isso em blocos anteriores, entre administração direta e indireta, o elo, o liame, a ligação não é a subordinação, é a vinculação, que dá ensejo a um controle ministerial, finalístico ou supervisão ministerial, que dá ensejo a um recurso hierárquico que não é próprio. Então, cabe recurso hierárquico próprio em face de decisão da administração pública indireta? Não, somente o recurso hierárquico impróprio. E este só pode examinar a legalidade, não pode examinar o mérito. Então, a Lei de Processo Administrativo do Estado do Rio de Janeiro prevê expressamente, mas a Lei das Agências Reguladoras não prevê. A 9784 e 99 não prevê. E a doutrina é majoritária em dizer só cabe recurso hierárquico impróprio se houver previsão legal. O que não há no plano federal, o que não há no campo das agências reguladoras federais. Então, primeiro argumento. Não cabe recurso hierárquico impróprio em face de decisão reguladora em virtude da sua autonomia administrativa. Ou seja, as decisões das agências reguladoras, e eu disse isso quando examinamos o artigo 3º, olha o artigo 3º que vimos no bloco passado. Uma das características trazidas pela nova lei das agências reguladoras é a autonomia funcional. Se é autonomia funcional, isso aqui reforça o não cabimento do recurso hierárquico impróprio em face de decisão de agência reguladora. Porque se coubesse, isso retiraria a sua autonomia funcional, descrita pela própria lei. Logo, as decisões das agências reguladoras só podem ser revisitadas por atos jurisdicionais, por ações judiciais, pelo princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então não cabe recurso hierárquico impróprio. Agora, cuidado, né? Com relação ao recurso hierárquico impróprio, observação. Cuidado com o parecer da AGU, que é o parecer AC 051 da AGU. Este parecer aqui, numa prova discursiva 051 da AGU, parecer 051 da AGU. Este parecer, bastante criticado pela doutrina, foi um parecer na qual a AGU entendeu que caberia recurso hierárquico impróprio em face de decisão reguladora. Então, neste parecer, resumindo, a AGU disse que cabe sim recurso hierárquico impróprio em face de decisão de agência reguladora. E o fundamento da AGU neste parecer foi esse aqui, ó. Foi o artigo 84, inciso 2º da Constituição Federal. Se você abrir o 84.2 da Constituição, no 84.2 estão as competências do presidente da República. E o inciso 2º diz que compete ao presidente da República exercer a direção superior da administração federal. Então, segundo o 84.2, compete ao presidente da República exercer a direção superior da administração federal. Senhores, se o presidente da República, entendeu a AGU, exerce a direção superior da administração federal, ele pode rever qualquer ato da administração federal. A agência reguladora não é uma entidade da administração federal direta, ou melhor, indireta? Sim, então pode rever, porque ele é o diretor supremo, ele exerce a função de direção superior. Então, segundo este parecer da AGU 84.2, isso permitiria que o presidente da República revisitasse as decisões das agências reguladoras por via do recurso hierárquico impróprio. Então, por esse parecer AC 051, caberia recurso hierárquico impróprio em face de decisão de agência reguladora. Isso é muito criticado pela doutrina que escreve sobre a agência reguladora, porque vai dizer que isso esvaziaria a sua autonomia funcional descrita no próprio artigo 3º. Mas numa prova de segunda fase, numa prova aberta, numa prova oral, você tem que citar esse parecer AC 052. Tudo bem? Então, nessa primeira característica das agências reguladoras que nós estamos examinando, que primeira característica é essa? Cabimento ou não de recurso hierárquico, ou melhor, desculpe, autonomia administrativa. Não foi essa não. A primeira característica foi ausência de subordinação hierárquica, né? Então a gente viu aqui a questão do recurso hierárquico impróprio e o controle que é exercido sobre ela. Só cabe controle de legalidade, não de mérito. E mesmo assim, não cabe recurso hierárquico impróprio. Só a revisitar as decisões reguladoras só por via judicial. Então as decisões reguladoras, para fechar esse primeiro item, fariam coisa julgada no campo administrativo. Fariam coisa julgada na seara administrativa, só podendo ser revistas no campo jurisdicional, ok? Segunda característica da agência reguladora.
Segunda característica, autonomia funcional. Você vai encontrar nos livros, isso é uma expressão que está na lei, nós vimos, né? Na 13848, 2019, no artigo 3º. Autonomia funcional também pode aparecer na prova como autonomia administrativa reforçada. Autonomia administrativa reforçada, que é uma expressão que o Alexandre Santos Aragão usa no livro dele. Ora, significa dizer que a agência reguladora tem uma capacidade quase jurisdicional, e além disso, ela teria uma capacidade quase legislativa. Essa expressão de capacidade quase jurisdicional, quase legislativa, está no livro da professora Maria Silva de Pietro. Então eu vou começar com a capacidade quase legislativa. O que seria isso? Seria a capacidade que as agências reguladoras têm para inovar a ordem jurídica, para criar direito novo, para legislar. Ou seja, obrigações de fazer, não fazer, exportar, para a maioria da doutrina, só podem ser criadas por lei. Princípio da legalidade estrita. Quando surgiram os modelos de agências reguladoras, as leis que criaram as agências passaram a dizer que as agências reguladoras poderiam inovar a ordem jurídica, criar direito novo, legislar. Por exemplo, quantos % de álcool podem ser misturados à gasolina? Ora, quem determina isso é o legislador? Mas será que o legislador entende de mistura química entre álcool e gasolina, entre etanol e gasolina? Será que ele entende sobre isso? Aviões de quantas toneladas podem pousar no aeroporto Santos Dumont aqui no Rio de Janeiro, que tem uma pista estreita em dia de chuva? Será que o legislador ele entende de atrito, de peso, de força, de capacidade de frenagem, para que o avião não caia dentro d'água, já que a pista é curta? Quem conhece aqui o Rio de Janeiro, Santos Dumont, sabe que o aeroporto Santos Dumont fica na Baía de Guanabara. Então se o avião não parar, ele vai dentro d'água. E a pista é estreita em dia de chuva. O avião de quantas toneladas pode pousar? Será que o legislador entende sobre isso? Então passou-se a se perceber que haveria uma discricionariedade que não seria administrativa nem legislativa. Haveria uma discricionariedade chamada pela doutrina de discricionariedade técnica. Ou seja, os técnicos, os experts naquele assunto, os peritos, os estudiosos, aqueles que se formaram, que têm amplo conhecimento naquela área de conhecimento da física, da química, da biologia, da estatística, da arquivologia, da economia, eles vão, em determinadas situações, dar pareceres. Eles vão, em determinadas situações, regular o mercado, determinar normas de comportamento. E essas normas de comportamento surgiriam por resoluções de agências reguladoras. Então as agências reguladoras, elas passariam a orientar comportamentos através de criação de normas de conduta que não estariam descritas em uma lei, estariam descritas em um ato administrativo normativo da agência reguladora. E aí as primeiras vozes que se levantaram contra isso vieram dizendo o seguinte: isso viola o princípio da legalidade estrita, isso é inconstitucional. Então eu poderia aqui falar numa primeira parcela da doutrina, capitaneada pelo professor, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, que vai dizer que essa capacidade quase normativa da agência reguladora seria inconstitucional, porque violaria o princípio da legalidade estrita. Obrigações de fazer, não fazer, exportar, só podem ter origem na lei formal, criada pelo poder legislativo, que tem um representante do povo que tem legitimidade mandatária para inovar a ordem jurídica, para criar obrigações de fazer não fosse exportar. Então, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, essa capacidade quase legislativa da agência reguladora, na medida que ela inovaria a ordem jurídica, ela seria inconstitucional, primeira corrente. E por que alguns autores falam em capacidade quase legislativa e não legislativa? Porque a inovação na ordem jurídica deveria ser uma inovação que deveria ficar adstrita à seara técnica. Então, essa inovação, isso aqui ninguém discorda. Essa inovação seria técnica. Então a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que deveria dizer aviões acima de 40 toneladas, 50 toneladas, não podem pousar no aeroporto Santos Dumont em dia de chuva, porque a frenagem, a roda, o aquecimento da pista, o avião ia parar dentro d'água. Quem tem que dizer isso não é o deputado, não é o senador, porque não entendem nada disso. É o técnico, é o engenheiro de voo, por exemplo, que estudou para isso. Então ele criaria uma norma técnica que vincularia condutas, que amoldaria comportamentos de agências reguladoras, de concessionárias de serviço público de transporte coletivo ou de transporte de passageiros. Ou seja, a legislação aqui, criada pela agência reguladora, seria uma legislação na área técnica. A companhia aérea descumpriu. E poderia essa resolução na ANAC dizer, então, isso é um tipo penal incriminador, pena de até 2 anos de reclusão para o dirigente da agência? Poderia dizer isso não, porque aí estaria legislando numa área que não seria técnica, seria política. Aí essa resolução seria inconstitucional.
Então, o que prevalece na doutrina é que esse processo de inovação da ordem jurídica por meio de agências reguladoras, que recebe o nome por alguns autores de capacidade quase legislativa, você também vai encontrar nos livros essa expressão aqui, ó, deslegalização, ou seja, processo de deslegalização. Processo de deslegalização, ou deslegificação, ou despolitização, ou rebaixamento ou erosão do grau hierárquico da norma. Todas essas expressões são sinônimas. Deslegalização. Esse prefixo des aqui, senhores, é retirar, né? Desaguar, descabelar, deslegalizar, descabelar, retirar cabelo, desidratar, retirar água, deslegalizar, retirar do legislador. Então, na verdade, quem vai inovar, quem vai criar essa lei, esse ato normativo, não é o legislador eleito, é a agência reguladora através dos seus técnicos, que vai criar uma resolução que vai ser publicada pelo diretor, pelo presidente da agência reguladora. Então é deslegalizar, deslegificação, outra expressão que pode aparecer na prova, que os livros falam, né? Deslegificação, deslegalização, deslegiferação. Tudo com essa ideia de retirar do legislador. Ou rebaixamento do grau hierárquico normativo. Rebaixamento do grau hierárquico normativo por quê? Porque quem disciplinaria esses comportamentos seria a lei de primeiro grau, feita pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. E agora quem está fazendo é o Poder Executivo, porque a agência reguladora está no Poder Executivo. Então eu estou tendo um rebaixamento do grau hierárquico da norma. Agora eu tenho um ato, mas é um ato administrativo, não é uma lei. É um ato administrativo normativo, uma resolução da agência reguladora. Por isso que alguns livros falam em rebaixamento do grau hierárquico normativo ou erosão normativa, ou erosão do grau hierárquico. Era uma norma de primeiro grau, vai ser regida agora por uma norma de segundo grau. E vem prevalecendo, ainda que haja controvérsia, que isso é constitucional. Ou seja, essa deslegalização, Diogo de Figueiredo Moura Neto, Alexandre dos Santos Aragão, Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, há vozes em sentido contrário, como, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, entendendo que isso seria inconstitucional. E aí vem uma outra pergunta que o Aragão fala no livro dele, né, que poderia surgir numa prova mais profunda sobre agências reguladoras, que é o seguinte: imagine que eu tenho uma colisão entre uma lei de primeiro grau e uma norma da agência reguladora. O que deve prevalecer? Então vou colocar aqui esse cenário concreto, porque se aparecer alguma coisa, deve ser nesse sentido, e se aprofundar você tem a questão aí no seu material, que é o seguinte: imagine que eu tenha uma lei, que eu vou chamar aqui de Lei A, e essa Lei A, ela vai dizer o seguinte: em determinado setor da indústria que produza, por exemplo, plástico, as indústrias de plástico não podem emitir mais do que 50 unidades internacionais de determinado poluente no ambiente. Então, se passar de 50 unidades internacionais de poluente, essa empresa, essa atividade econômica, ela passa a violar o meio ambiente. Isso não é admissível. 50 unidades internacionais de determinado poluente, ok? Aí, imagine que venha a lei B, e a lei B crie a agência reguladora. A lei B criou a agência reguladora, que eu vou chamar de agência reguladora alfa. A agência reguladora alfa. Aí vem a agência reguladora alfa e cria uma resolução. Que vai regulamentar aquele mercado. Ou seja, vai regulamentar aquele setor da economia na qual essa fábrica está inserida. E digo o seguinte: fábricas que produzam plástico não podem emitir poluentes acima de 100 unidades internacionais de medida por semana, por dia, por mês. E aí agora eu tenho um conflito, né? Eu tenho um conflito entre a Lei A, que fala 50, e eu tenho a resolução da agência reguladora, que fala 100. A pergunta é: você é dono de fábrica que produz plástico, você tem que cumprir a Lei A ou a resolução da agência reguladora? Há aqui um conflito. Se você é adepto da primeira corrente, Celso Antônio Bandeira de Mello, que entende que essa regulamentação por agência reguladora é inconstitucional, não há dúvida, você tem que cumprir a Lei A. Porque para o Celso Antônio, todo esse processo da Lei B, que cria a agência reguladora, que dá a ela capacidade normativa para regular determinado setor da economia, é inconstitucional, porque isso violaria, segundo este autor, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal.
Então aqui não há discussão. Primeira corrente, você cumpre a Lei A porque é inconstitucional. Todo o processo de deslegalização, deslegificação, conforme querem alguns autores. Já a segunda corrente, e aí poderia citar aqui o Alexandre Santos Aragão, por exemplo, Alexandre dos Santos Aragão, ele vai dizer o seguinte, olha, esse processo de deslegalização é constitucional. É a atividade regulatória do Estado que tem fundamento no artigo 174 da Constituição, como falei em blocos anteriores. Só que aí cuidado, porque na prova discursiva ou na prova oral, você não pode dizer que a resolução revogou a Lei A. Se você disser que a resolução da agência reguladora revogou a Lei A, o que passa a valer a resolução, porque ela revogou a Lei A, você vai ganhar 0. Porque uma resolução é ato administrativo. E sendo ato administrativo, hierarquicamente, numa hierarquia normativa dentro da pirâmide de Kelsen, ela ocupa um patamar inferior. Então, resolução, ato administrativo não revoga a lei. Então, o argumento não pode ser esse. Qual é o argumento, então, aqui? O argumento que os autores citam é o seguinte, quem revogou a Lei A foi a Lei B, que criou a agência reguladora. Então, é a Lei B que revoga a Lei A. Só que a Lei B é a moldura. É a moldura. É o que se chama de standards. Então, lá do direito americano, o standard, ou seja, a Lei B é como se fosse um quadro, né? Penso num quadro sem uma imagem. A moldura, aquela moldura do quadro, é a Lei B. Não tem conteúdo, num primeiro momento, nesse campo. E esse conteúdo vai surgir quando houver a resolução. Mas a resolução, então, está colmatando, está preenchendo o conteúdo da Lei B, que revogou a Lei A. Aí a doutrina vai falar, que é o que você tem que responder na prova, acerca de uma revogação, a Lei B operou uma revogação sobre a Lei A, mas uma revogação diferida. Uma revogação diferida. Então a expressão na prova é essa aqui, ó. Uma revogação diferida. A Lei B revogou a Lei A. E eu tenho que cumprir a Lei B. E o seu conteúdo está descrito na resolução daquela agência reguladora que diz que o limite é de 100 e não de 50. E o que se operou aqui foi, então, o fenômeno da revogação diferida. Porque eu não posso dizer que um ato administrativo revoga a lei. Porque você estaria invertendo a pirâmide de Kelsen. Normas de segundo grau são hierarquicamente inferiores às normas de primeiro grau, que são aquelas do artigo 59 da Constituição. Né? São as leis de primeiro grau. As leis de segundo grau são atos normativos que regulamentam as leis de primeiro grau. Eu não posso inverter a pirâmide de Kelsen aqui, ok? Senão eu estaria errando na minha resposta. Então a doutrina vai falar em revogação diferida e que ele sustenta que não é uma novidade, né? Se você pensar, por exemplo, vai dizer o artigo 33 da Lei 11.433 de 2000, Lei de Drogas 2004, né? A Lei de Drogas 11.343, ela vai dizer o seguinte, olha, é droga. Ou seja, 18 verbos, trazer contigo, dar ainda gratuitamente, ter em depósito, transportar, oferecer gratuitamente, 18 verbos. Drogas, substâncias entorpecentes, crime de tráfico, 5 a 15 anos de reclusão. Tá bom, mas o que é droga? O que é substância entorpecente? A lei não diz. A lei cria uma moldura e quem colmata, quem preenche é uma portaria da Anvisa, que é a portaria 344. Então o que a portaria da Anvisa está fazendo? Está preenchendo o conteúdo da norma jurídica penal incriminadora. Lei de drogas, norma penal em branco. Você já cansou de estudar isso? Está estudando para delegado, com certeza você sabe isso, possivelmente essa altura do campeonato, mais do que eu, né? Porque a gente sabe muito penal quando a gente passa, né? Eu já passei faz quase 10 anos. Então, hoje em dia, eu estudo penal para o meu trabalho no dioturno, né? O que eu estudo mesmo profundamente é administrativo e medicina legal, que são as matérias que eu ministro aula. Então, mas isso não é uma novidade para você no ordenamento jurídico. Então, o que vai fazer a doutrina? Neste caso, a Lei B está sendo colmatada pela resolução, que é parte integrante da Lei B. E quem está revogando a Lei A é a Lei B, só que é uma revogação diferida, postergada no tempo. E deveria se cumprir, então, a Lei B colmatada pela resolução. Tudo bem? Tranquilo? Esse exemplo é do livro do professor Alexandre Santos Aragão. É um livro específico sobre agências reguladoras. Então, se ele quiser aprofundar, ele não vai pegar um exemplo desse no manual, porque o manual não tem um exemplo desse. Você pegar os manuais administrativos, que pouco falam da agência reguladora, né? Porque, repare, o livro do Aragão tem mais de 1000 páginas. O manual tem 1000 páginas. O Aragão falou 1000 páginas de agência reguladora. O manual usa 1000 páginas para falar da matéria toda. É isso que eu disse em outros blocos. Então não cabe a você ler livros específicos. Porque senão você não vai acabar a matéria nunca.
Mal dá tempo de ler um manual de cada matéria. Então é um módulo aprofundado, que é o que a gente está fazendo aqui, com um caderno e com um manual. E com tudo isso você passa, porque é assim que fui eu. Eu passei assim. E 10 milhões, então você tem o segredo do bolo, André. Você não é nada disso, meu filho. É porque quando a gente vê as pessoas que passaram, todas elas fizeram mais ou menos a mesma coisa. E aí você vai seguir um claudicante que nunca passou pra nada. Hoje em dia tem especialista, o que mais tem hoje em dia é especialista em porra nenhuma. O camarada é coach, o cara deu errado em qualquer outra coisa, aí ele resolve ensinar aquilo que ele não soube fazer. Então eu não tô dizendo que eu sou melhor ou pior porque passei no concurso, não. Até porque eu já ministrava aula antes de passar no concurso. Então o argumento não é esse, o argumento é estudo profundo. Se o camarada é concursado ou não, o Daniel Assunção, um dos maiores advogados de processo civil do Brasil, não é concursado e eu fui para a advocacia. E tem 10 milhões de outros exemplos, senhores. Então a régua aqui não é se passou, não. A régua aqui se é sério, se estuda profundamente, se te passa as informações corretas. Com verticalidade, esse é o parâmetro, né? E você monta um caderno juntamente com o livro, com a aula, você possivelmente vai ter chance de brigar. Continuando então. Então, estamos falando aqui dessa capacidade quase legislativa. Essa capacidade quase legislativa das características da agência reguladora. Controvérsia, duas correntes, constitucional e inconstitucional, e aquela que é constitucional vai falar nessa revogação diferida. Capacidade quase jurisdicional é uma outra característica, né, da agência reguladora. Capacidade quase jurisdicional, por que quase jurisdicional? Porque a gente sabe que as decisões das agências reguladoras não fazem coisa julgada material no processo civil. Elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Então, não é bem uma jurisdição. Se você pegar lá a definição carnelutiana de jurisdição, a jurisdição é uma atividade estatal que vai dirimir o conflito de interesse com definitividade. E se aqui não há definitividade, também não há a jurisdição na sua concepção clássica. Por isso que alguns autores usam a capacidade quase jurisdicional da agência. Ela teria a capacidade de dirimir conflitos. Então, uma agência reguladora poderia dirimir um conflito entre uma concessionária de serviço público e o usuário do serviço, dizendo no campo administrativo, assiste razão à concessionária ou ao usuário do serviço? Assiste razão à concessionária. E não só ela praticou um ato ilícito, como vou aplicar a ela uma sanção. Ou não, nesse caso, assiste razão à concessionária e não ao usuário do serviço. Então, decisões das agências reguladoras poderão dirimir conflitos de interesse. Uma capacidade que a Maria Silva chama de quase jurisdicional. Mas por que não é jurisdicional, André? Porque não tem definitividade típica da jurisdição de Carnelucci. E essa jurisdicionalidade só com a função jurisdicional do Estado. E o Poder Judiciário poderia revisitar. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição. A lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então a nossa jurisdição, o contencioso administrativo, nossa jurisdição é una. Nós nos inspiramos no modelo inglês de jurisdição. Não nos inspiramos no modelo francês, em que lá na França, desde a Revolução, nós tínhamos os chamados tribunais, e temos até hoje os tribunais administrativos, cujas decisões fazem coisa julgada material e formal e não podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Então na França a jurisdição é dual, no Brasil não. O Brasil é o modelo inglês. Jurisdição una, artigo 5º da Constituição, inciso 36. A lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Se não for 36, inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Ok? Então, senhores, com isso a gente fecha essa segunda característica da agência reguladora, que é essa capacidade administrativa reforçada, capacidade quase legislativa, capacidade quase jurisdicional da agência reguladora. Eu vou então para a terceira característica da agência reguladora, que é o mandato fixo dos seus dirigentes. Isso aqui está ligado a quê? Ao processo de investidura. Como é que se dá a investidura nos cargos de direção de uma agência reguladora? A gente vai passar a examinar esse ponto no nosso próximo bloco, ok? Aguardo os senhores, então, no bloco seguinte para a gente falar do processo de investidura nas agências reguladoras. Te aguardo lá. Um abraço, fiquem com Deus.